Rapaz, pensa num plásticozinho caro. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai explicar algumas coisas de PPF que talvez você não saiba, qual comprar, qual não comprar, quais os tipos de material tem, quais são as diferenças, quais são as resistências dele, e você vai sair daqui sem dúvida nenhuma e vai entender melhor como que funciona uma das melhores proteções de pintura existentes no mercado. Então, para ver tudo isso e muito mais, acompanha aí. Então, galera, olha só. Você começou agora na estética automotiva ou você já tem um negócio e fica um pouco em dúvida em relação ao PPF. Porque normalmente, quando você vê alguém falando sobre isso, é aplicando num carro legal, não que todos os carros não estejam legais, mas é aplicando num carro de um porte maior e surge um pouco de dúvida. Pô, esse serviço é só um serviço premium? É um serviço só para quem tem realmente uma condição financeira boa? É só para uma estética automotiva que tem um porte muito grande? Ou eu também posso aqui no meu estético, no meu lava-jato, pensar em investir nisso? Então, quando a gente fala de PPF, o que significa isso, galera? Paint Protection Film. É uma película, um adesivo. Eu estou com um pedaço aqui que a gente vai ver no decorrer do vídeo. Adesivo, obviamente, que vai ser colado na pintura para proteger. Muito a grosso modo falando, para você entender mesmo. Só que esse adesivo não pode ser um adesivo qualquer. Você não pode pegar lá um contact de papelaria e passar aqui, porque fica ruim. Você não consegue fazer um bom acabamento, é um material inflamável, tem uma série de problemas, né? Além de deixar cola e na hora que você vai remover traz problemas. Então, é um material pensado justamente para proteger pinturas automotivas. E quando a gente fala de proteger, é proteger sobre o que, galera? Proteger de impactos do dia a dia, igual, por exemplo, esse carro aqui está fazendo no carro inteiro, fazendo uma aplicação completa. Então imagina, vai ser um carro que vai ser uso rodoviário, ele vai ter proteção contra as batidinhas de pedra. Você vai no mercado, vai ter proteção contra aquelas batidinhas de porta, pode amassar, mas aí não vai danificar a pintura. Então vai ser uma proteção muito interessante para esse tipo de situação, riscos diversos, né, contaminações do dia a dia, um excremento de pássaro, coisas que normalmente danificam a pintura. Até mesmo pequenas colisões. Não é difícil você ver aqui na internet alguns carros que estão completamente batidos, destruídos, alguma coisa, que a pessoa remove o PPF e a pintura por baixo da lataria toda amassada tá boa. Então é um material de extrema resistência. Ele tem muita resistência mesmo contra a abrasão. Então ele vai ser muito interessante para esse tipo de proteção. Mas por que fazer esse tipo de proteção? Por que proteger uma pintura? Cara, a gente sabe, você especialmente está aqui, você já viu, é um material caro, convenhamos, e a aplicação dela no carro é de certa forma ainda um pouco cara, né? Tá barateando com o tempo, a gente vê aí o mercado evoluindo, materiais melhores e mais baratos, mas ainda assim é um processo um pouco caro. Se a gente comparar, por exemplo, quando eu falo caro, é caro em relação a quê? Toda vez que você pensar em preço tem que ser comparado a alguma coisa. Então é caro se a gente comparar com polimento e vitrificação, por exemplo, que é o que a gente está acostumado na estética. Então, é caro, de certa forma, você pensar nisso. Então, será que vale a pena você proteger a pintura do carro? Então, quando as pessoas falam assim, só para carro caro, só para um carro, só para um Porsche, só para um carro de porte maior, é porque você vai gastar para fazer num carro todo, dependendo da marca, da região que você for fazer, 15, 20 mil reais para aplicar no carro. E aí, realmente, quando você pensa nesse sentido, fica caro. Mas imagina o seguinte ponto. O carro com a pintura original, querendo ou não, o mercado valoriza mais. Significa que se eu bater um carro desse aqui e tiver que pintar um paralama, eu vou jogar o carro fora? Não significa, vai fazer um reparo, vai ficar de boa qualidade. Uma repintura, um retrabalho pode ter mais qualidade até do que a própria pintura de fábrica por conta de N motivos, né? Mas a gente não consegue deixar tão perfeito quanto. Aliás, a gente até consegue deixar tão perfeito quanto, mas o mercado já não aceita tão bem. O mercado de revenda de veículos, principalmente, essas questões de vistorias cautelares, que eu não vou entrar nesse ponto agora. Por mais que às vezes você faça um retrabalho, faça um reparinho ali e fique perfeito, o mercado já não aceita tão bem um carro que tem retoque. Tem cliente que tem realmente o toque, ele não quer carro com retoque, sabe? Tem os caras que são muito, muito enjoados no bom sentido, que não quer o carro com repinturas. E eu dou todo o direito. Às vezes você está pagando caro no carro e você quer ele totalmente íntegro. E mais uma vez, não que a repintura tire a integridade do carro. Então, quando você pensa em proteger uma pintura original, qual que é o preço para você manter isso? Às vezes um carro desse aqui, ele já perde muito valor de mercado por si só por ser um carro de luxo. Então imagina, às vezes a pessoa gasta 15 mil reais para poder proteger a pintura, ao invés de perder 30 mil de desvalorização em um carro que possivelmente poderia ter alguns reparos. Então é nesse sentido que o PPF vai atuar. Ele vai proteger a pintura original do carro contra todos os tipos de contaminações que eu falei e as situações do dia a dia. Impactos, batidas, riscos e tudo mais. E, consequentemente, tende a manter o valor residual do carro justamente por ter e preservar a pintura original. Então, quando o carro é repintado, meio que perde o sentido se você quiser manter o valor do carro.
Primeiro porque se você bate um para-choque e manda repintar, dependendo da região, vai ser R$1.000, R$2.000, R$3.000 para pintar o para-choque. Claro, estou falando numa situação de é bom reparo, né? A gente sabe que tem locais aí que faz pintura de para-choque a 150, R$200. Mas falando de um bom serviço, você vai gastar um valor desse. É basicamente mais barato você fazer o reparo de um para-choque desse, esperar danificar, se for o caso, que pode também nunca acontecer, do que aplicar um PPF, né? Então é essa confusão que passa na cabeça das pessoas. Por que eu aplicaria um material se às vezes é mais barato eu pintar de novo a peça? Justamente por conta disso. Não é só o valor da peça, só do reparo propriamente dito. Considere também o valor residual do mercado e tudo mais que envolve realmente o preço do carro, tá? E aí quando a gente fala do material em si, tem alguns tipos de materiais, tá? O mais comum, um dos primeiros que chegaram, foi o PVC. O PVC é o material mais barato, só que ele é um pouquinho mais delicado para trabalhar, pelos seguintes motivos. Ele é um pouco mais rígido, ele é mais difícil de você fazer moldes em curvas, peças abauladas e tudo mais. A gente precisa que seja um material um pouco flexível para você conseguir fazer um bom acabamento em vincos, fazer o acabamento em cantinhos aqui, por exemplo, paralama, aqui já está aplicado no paralama, você não vê, tudo dobradinho para dentro, tudo perfeito. Então, ele precisa ser um pouco flexível. O PVC ele tem essa característica contrária, ele é um pouco difícil de trabalhar porque ele é menos maleável um pouco. Além disso, ele não tem tanto brilho, ele não tem o brilho nem perto de uma pintura original. Então você protege a pintura, mas o carro não fica com aquele aspecto que deveria, aquele negócio meio, sabe, mais para lá do que para cá, não fica bonito. E o principal deles é que ele amarela. Então é um material que tem baixa resistência e incidência realmente de raios solares. Ele acaba oxidando. E quando eu falo oxidando, vai passar ali um ano e meio no máximo, ele já vai estar todo amarelo. E um carro todo preto, tranquilo, passa batido. Mas imagina um carro branco. A gente já presenciou aqui, foi não vou falar o modelo não, que tinha PPF frontal, ou seja, capuz, paralamas e para-choque. E aí acabou amarelando e aí você vê a porta de uma cor e o paralama de outra. Então, o PVC, ele tem esses contras. Eu não indico que aplique ele de forma nenhuma, porque além disso tudo, na hora que você vai remover, ele danifica a pintura. Além de deixar muito cola, ele pode danificar realmente a pintura e trazer algum tipo de desplacamento, beleza? Então, o PVC, você já ignora. São os materiais mais baratos que dificilmente você vai usar para alguma coisa, tá? E as pessoas, principalmente aí se abre um Mercado Livre da vida, vão vender como PPF um material que não tem tanta qualidade assim, beleza? Acima dele a gente tem um TPH, que é um material, vamos colocar assim, híbrido. Ele seria o PVC melhorado, então ele tem ali algumas características melhores, ele é mais maleável, ele tem mais resistência, tem mais brilho, mas ele já não vai conseguir aguentar tanto a questão de amarelamento também. Então em 1 ano, 2 anos ali ele começa a amarelar também. Então é um material que você já encontra com mais facilidade e dependendo do que você for fazer, em coisas menores, pode ser que te atenda. Só que, volto a dizer, é difícil de aplicar, quer dizer, não é que seja difícil de aplicar, todos os materiais são difíceis de aplicar para quem não sabe, mas pensando no ponto de vista de um material top de linha, ele torna-se um pouco mais complicado e não traz aquele resultado tão bom assim. E tem também o TPU, e dentro do TPU tem variações dele. O TPU que vai ser realmente um material mais legal de você trabalhar, porque ele já vai ter a capacidade regenerativa, então sabe aqueles micro riscos, aquelas teias de aranha, que às vezes é ocasionada por passar um pano seco no carro, passar um paninho de lavagem ali que já não estava muito legal e fazer aqueles micro riscos. É um tipo de material que já consegue, com a incidência do calor, por exemplo, no sol, já consegue regenerar essas marcas e ele fica perfeito de novo. Então, é um material mais resistente, ele tem uma extrema flexibilidade, você não consegue, dependendo do material, ainda mais eu que sou meio fraquinha, você não consegue arrebentar, ele estica muito. Rapaz, esse aqui é bom mesmo. Você não consegue arrebentar. Tem muito brilho, olha aqui. Aqui o carro está engordurado, já aviso para vocês. Mas olha só, está engordurado porque não terminaram de aplicar, está em processo. O capô que aplicaram ontem, olha aqui, ó, mostra aqui, apesar da gordura, tem muito brilho. Você vê que é um reflexo absurdo. Então, tem muito brilho, tem uma textura perfeita, lisinha, dá mais brilho para o carro do que a própria pintura do carro. Tem muita resistência, como vocês viram. Tem, uma elasticidade incrível e vai proteger o carro efetivamente de tudo isso que eu falei para vocês, tá? Da melhor forma possível. Esse cara aqui é a melhor situação para você usar. Pode aplicar na pintura, pode aplicar em black piano, pode aplicar em telas, por exemplo, multimídia, os black pianos da interna, tudo a gente usa ele. E é essa a básica diferença entre os materiais que você vai encontrar hoje. Você presta serviço, vai procurar um material para comprar,
Busque um bom fornecedor, um bom distribuidor que tenha um material de qualidade. Então, as principais marcas vai ser mais seguro para você trabalhar. Tá? A gente, quando fala de principais marcas, eu não vou nem citar nenhuma aqui, por conta de realmente, às vezes, esquecer de falar uma marca e você pensar que a marca não é boa. Mas não é isso. Eu vou falar só a que a gente tem aqui, porque por acaso é a que a gente tem, mas busque as mais consagradas do mercado assim, né? E aí você vai ter uma boa experiência. Agora, se você é um hobbyista, você quer comprar para aplicar no seu carro, eu já não indico. Primeiro porque o investimento é muito alto com a bobina. Igual eu falei, você vai gastar 5, 7, 10 mil reais na bobina e não vai ter as técnicas adequadas, vai acabar perdendo material. Ou se conseguir aplicar, não vai ficar com aquele acabamento que deveria. Então, se você é hobbyista, procure um profissional. Tá? Não indico que faça a aplicação desse tipo de produto, especialmente no carro todo. Você quer se aventurar, quer fazer ali uma coluna black piano, uma conchinha de maçaneta, quer fazer ali a soleira, entender mais sobre o material, quer fazer realmente um farol, uma lanterna, perder o medo, conhecer, adentrar no mundo do PPF, ver as técnicas de aplicação, o que precisa para aplicar, aí beleza, é mais fácil. Inclusive, se você precisa disso e gostaria de aprender, a gente tem curso só para isso, que a gente chama de PPF Essencial, que é justamente para você que não entende sobre o material ou que quer implementar no seu serviço aí, a aplicação de PPF em coisas menores, que a gente já vai falar sobre isso, justamente peças como essa, quinas de porta, conchas de maçaneta, soleira, serviços que você vai cobrar ali 200, 300, 400 reais, que aí realmente você já consegue aplicar em larga escala. Não necessariamente um carro premium precisará. Você vai conseguir aplicar em qualquer carro. Então, se você estiver interessado em aprender mais sobre isso e começar a entender a aplicação, o link está fixado nos comentários para você aqui. PPF Essencial, baratíssimo, seu primeiro serviço já paga o material, já paga o reinvestimento do curso e é só para você entender como que você vai entrar no mercado de aplicação de PPF, beleza? Eu tô aqui falando com vocês aqui, fico mastigando o plástico aqui com a mão aqui, porque realmente é gostosinho de trabalhar com isso aqui. Então, galera, olha só, dito isso, a gente viu aí o tipo de material, viu mais ou menos uma noção de preço e agora a gente vai ver um pouco de como foi aplicado no carro. Então, olha só, galera, nesse carro aqui a gente aplicou um PPF com a durabilidade estimada de 10 anos. Quando a gente fala estimada, é que ele tem essa garantia de não amarelamento. Tá? Então o ideal é um material top de linha, promete 10 anos, dependendo do jeito que o carro for usado e cuidado, por volta ali de seus 7, 8 anos, fazer a substituição. Isso aqui não é para sempre. Tá? A gente aplicou nesse carro aqui, na verdade, estamos aplicando, os meninos estão aplicando, com a maior micragem. O que é micragem, galera? Quando você vai comprar, assim como eu falei que tem os tipos de material, você vai ter espessuras. Então olha aqui, ó, trouxe vocês aqui para baguncinha aqui para vocês verem. Ó. Aqui é uma bobina que a gente está usando, tá? Depois de pegar, recortar o que vai usar, os meninos guardam de volta aqui porque é um material caro, sensível, delicado. E ó, de antemão, se você ouvir um pequeno ruído no vídeo é porque começou a chover agora, e obviamente não é algo que eu vou conseguir reduzir 100% barulho para vocês, mas espero que dê para ouvir direitinho aí, ó. Então os meninos guardam aqui e deixam plastificado para ficar perfeito. E aqui, ó, a gente tem os retalhos, ó, que vai usando para outras coisas, né? Ao invés de jogar fora, a gente vai guardando aqui para fazer peças menores. E aqui, ó, vocês não vão conseguir ver, mas aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui um pedaço. Aqui, galera, ó, removi um pedaço aqui para vocês verem a espessura dele. Esse daqui é o de 216 micras. Ele é um pouco mais espesso, ele é um pouco mais rígido. Ele tem uma certa dificuldade para trabalhar em cantos extremamente vincados. Aqui, por exemplo, ó, se eu for, a hora que for aplicar na lanterna, fazer umas coisas, ele tem mais dificuldade se comparado com os de menor micragem, mas ele tem muito mais proteção. Esse é o top de linha da marca Blue X que a gente está usando aqui, mas as outras marcas têm também materiais com durabilidade estimada de 3, 5, 7, 10 anos. E aí quando você fala de durabilidade estimada, além da espessura que vai mudar de cima para baixo, quanto mais caro o material, mais espesso, mais rígido ele vai ser, e quanto mais barato, mais simplificado vai ser o material, tem essa questão também de acabamentos. Então o acabamento de um material top desse é esse que eu mostrei para vocês no capô. Extremamente brilhante, lisinho. Você viu aqui ó, o material? Ó. Você olha aqui, ele é perfeito, cara. Não tem nenhum tipo de defeito nem nada. O material é perfeito. À medida que você tem materiais um pouco mais baratos, você tem aplicações mais dificultosas, mas que ainda assim vai entregar um excelente resultado. Aqui hoje na nossa empresa, a gente usa muito esses de 10 anos e os de 4 anos. Por quê? Porque às vezes o cara não vai ficar com o carro 10 anos e ele quer proteger a pintura. Ah não, eu troco de carro a cada 2 anos. E acaba que fica com um custo-benefício legal para ele. Então, quando a gente fala de acabamentos, o material mais top da marca que você escolher vai ter um acabamento melhor. Vai ser mais fácil de aplicar, vai ficar com menos marca de cola. Ele torna a aplicação até mais rápida. Quanto mais barato, a tendência é que tenha um pouco mais de dificuldade. Não que o material seja ruim, é característica mesmo. Aqui nós aplicamos um de 10 anos, tem extrema qualidade e brilho. Você não quer brilho? Tem PPF fosco também. Então o PPF fosco é justamente para personalizar ou proteger.
Às vezes o carro já é fosco, pega aí, por exemplo, essas Mercedes AMG aí da vida aí de 4 milhões, o carro já é fosco. Você vai proteger uma pintura e vai deixar com brilho? Não, porque isso aqui, se eu aplico esse cara em cima da superfície lixada, ele vai dar brilho. Eu volto a mostrar isso para vocês em outro momento. Então, tem o PPF fosco justamente para proteger. Ou se você quiser personalizar. Às vezes você compra um carro desse aqui, quer deixar ele fosco, está protegido. Então você aplica o PPF fosco. E obviamente, se for o caso de personalização, tem também os coloridos. Agora está chegando no mercado uns coloridos que tem uma capacidade de aplicação facílima, uma ótima elasticidade, proteção bacana, umas cores metálicas bonitas. Agora já está um pouco mais difícil a gente até identificar de longe assim, ó, quando você bate o olho no primeiro momento, se é um carro plotado ou se é um carro justamente pintado. Porque a gente presencialmente aqui ouvia uns PPFs verde metálico, laranja, vermelho, uns negócios que, cara, absurdo brilho, perfeito assim, você não fala que é adesivo. Então, tem essas questões, tá? Mas toma cuidado, não é porque eu disse que ali daquela marca o material mais espesso é melhor, que significa que todo material mais espesso seja melhor, tá? Até porque se ele não for um material mais espesso com uma boa qualidade, ele não vai conseguir ter elasticidade. Então é um mito você pensar que quanto mais grosso o material, melhor, tá? No caso, em questão da marca que eu citei, ele coincidiu de ser um pouco mais espesso e ser o topo de linha deles ali. Mas você pode pegar produtos que têm menor espessura e que têm mais resistência, tem mais elasticidade, enfim. O mercado hoje está muito legal nesse sentido porque a concorrência está aumentando. E quando aumenta a concorrência, quem ganha é eu, você, nós consumidores, beleza? Então olha só, a gente já viu que o PPF tem todas essas qualidades, tem alguns detalhes também, já viu para que serve, já viu as espessuras, viu a resistência. Deixa eu tentar arrebentar aquele negócio que eu não consegui, eu fiquei chateada. Eu nem sei onde está. Tá aqui. Material, cara, ó, vou pegar uma tira fina aqui para vocês verem. Essa tira aqui deve ter aqui uns 30 milímetros, ó. Ó. Como é que foi difícil para arrebentar. Ele estica, deforma e não arrebenta. Agora, se eu tentar arrebentar esse maior aqui, eu não consigo, não. Esse aqui não tem como não, aqui é até duro para trabalhar. Então a gente viu as espessuras, a elasticidade, a proteção, os acabamentos, tudo isso. Agora vamos falar de preço, só para a gente finalizar o vídeo, por mais que eu já tenha falado algumas coisas aí para você ter noção. E por que eu quero falar de preço com vocês? Porque isso vai influenciar, se você for um aplicador, na escolha do material ideal para o seu cliente. Então, como eu falei para vocês ali, tem um material de 4 anos, por exemplo, que custa um pouco mais barato, tem praticamente todos os benefícios do material mais caro, tem cliente que opta por ele mesmo, porque vai ficar com o carro menos tempo. Então, quando você for vender um PPF, seja um PPF full, seja um frontal, alguma coisa, você tem que fazer uma venda consultiva. Conversar com o cliente, entender, até porque ainda é um serviço caro. É um valor razoável, deve ter sido aí 16, 18, vou conferir na cera ali depois. Então, normalmente, você vai ter mais dúvidas para responder desse cliente que quer gastar mais. Ele vai querer mais atenção, ele vai querer entender melhor o material, vai querer entender o que você está fazendo. Então, justamente, o PPF tem esses degraus justamente para, vamos colocar assim, democratizar a aplicação, para ser algo mais acessível para todos. Igual eu acabei de postar, por exemplo, um vídeo na minha rede social ali, que eu falei, cara, eu não penso hoje em ter um carro zero se não for para aplicar um PPF na pintura, seja lá qual carro zero for, porque os carros populares já custam 100 mil reais. Então tá tudo muito caro. Se eu puder prolongar a vida útil da pintura, fazer aquela questão que eu falei com vocês de evitar a perca de valor residual, não que eu compre o carro pensando em vender, mas 90% dos brasileiros fazem isso, já compra pensando em vender e não perder dinheiro. Então, se você puder prolongar isso, melhor. E aí, quando a gente fala dos tipos de material e os preços, é justamente por isso. Você vai ter N produtos para N clientes. Aqui, o cara quer gastar mais, ele vai ter uma proteção melhor. O cara quer uma proteção bacana, mas não quer investir tanto. A gente tem PPF ali que você vai pagar 4, 5 mil reais na bobina. Isso vai maximizar muito o seu lucro, só que você vai justamente ter que fazer uma venda para que a pessoa tenha consciência. 3, 4 anos ele vai ter que trocar o material. E não há problema nisso. A gente vende muito mais os materiais mais baratos aqui justamente porque são ótima qualidade, ótima tecnologia e que o cara consegue fazer um investimento um pouco mais baixo. Então não precisa vender também, às vezes, o material para o carro todo. A gente vende muito aqui também o frontal, que é a parte que eu falei com vocês, farol, para-choque, capô e paralamas, e faz o polimento e vitrifica o resto, que são as partes menos suscetíveis aos impactos assim, de estradas e coisas assim. Então você consegue combinar. O faturamento é muito legal, só que você precisa investir em conhecimento. Porque não adianta nada, às vezes, você ter o material certo e não ter a técnica certa. Não adianta você pegar um material top de linha, gastar 10 mil reais na bobina e fazer uma aplicação cagada. Da mesma forma que você consegue ter um material mais em conta e fazer uma aplicação perfeita e ter um resultado incrível. Então, antes de tudo, se interessou por PPF? Invista em conhecimento,
Começa com a dica que eu passei para vocês, material mais leve, perde o medo de trabalhar com material. Eu sou tinha medo de... Porque quando a gente fala do preço, dá até medo você perder uma peça, imagina perder um capô. Então aqui a gente fez assim, vamos começar a trabalhar com PPF? Vamos, a gente está no interior. Então pode ser uma dúvida que você tem, pô, isso não é para mim porque eu estou no interior. Nossa cidade tem o quê? 200 mil habitantes, no interior do sul do estado do Rio. Então vamos trabalhar com PPF? Vamos. Começar a fazer coisas pequenas para a gente sentir os nossos clientes, sentir o público. Beleza, começamos a aplicar em multimídia, aplicar na soleira, que são coisas do dia a dia, que o cara é plausível para ele, porque ele vê ali a soleira desgastando com o pé. Ele vê a maçaneta riscando com a unha de gavião da mulher dele. Ele vê a coluna Black Piano ficando pior a cada lavagem, porque é um material muito sensível. Então a gente começou a aplicar essas coisas. Aí a gente percebeu, pô, isso aqui é legal, dá um retorno bacana, é fácil de aplicar quando você perde o medo do material e domina a técnica. Vamos começar a fazer peça maior. Aí fizemos nosso primeiro capô, aí fizemos nosso para-choque, aí dá errado. Então é assim que a gente fez e agora, obviamente, depois, com o passar dos meses, dos anos, a gente consegue fazer um carro todo sem nenhum tipo de problema, dificilmente tem algum tipo de retrabalho, porque você consegue ir acertando com o tempo e assim com qualquer coisa que você vai fazer na vida. Então, dica para vocês, de coração, viu sobre PPF, achou bacana, pô, quer começar a aplicar e tudo mais? Vai lá no comentário fixado, conhece o nosso treinamento de PPF essencial, para você entender melhor sobre isso e começa já a fazer os seus pequenos serviços, para você já começar a ter um dinheiro extra. Tá? É um serviço legal para você implementar aí na sua estética, porque você já começa de cara e já vê retorno. E aí, com o passar do tempo, você vai se aperfeiçoando e vai fazendo outros treinamentos que a gente vai disponibilizar para você também, justamente para você perder o medo e fazer um carro todo. Então hoje a gente no interior, a gente costuma fazer 1 ou 2 carros desse aqui por mês, depende. Tem mês que não tem nenhum, mas tem mês que tem 2, 3. Então acaba que a gente está fazendo bastante. Frontal, mês passado acho que a gente fez 2 ou 3 frontais. Então concha de quina e maçaneta a gente vende bastante para o carro que veio fazer a lavagem, a gente já percebe, já vende para ele. Então isso é legal para vocês entender justamente o tipo de material que existe, como que funciona, resistência, para você não vender gato por lebre e para você que viu algumas teorias da conspiração na internet aí vendendo fantasia, entender que realmente isso aqui é uma ótima proteção, mas vai ter os poréns, né? Justamente a questão do preço, a questão de ter que trocar ali com a validade dele para você ter a melhor performance sempre, a questão da aplicação ser um negócio mais técnico, você precisa ter um treinamento adequado, enfim. É o futuro PPF, uma das melhores proteções, se não a melhor proteção de pintura que existe. Vitrificador, com dureza, esses negócios não chegam nem perto, porque isso daqui cria um filme muito... Não cria um filme, né? Você aplica um filme muito resistente sobre a superfície. E, cara, vamos convenhar, né? O aspecto do PPF é outro. Beleza? Como eu falei para vocês, links úteis estão fixados aí. Não deixa de se inscrever no nosso canal, deixar sua curtida, seu comentário. Se você já teve algum tipo de problema com o PPF, deixa aqui também. E é isso, meu intuito aqui foi mostrar para vocês que o PPF é algo que vai se tornar cada vez mais comum no dia a dia, principalmente da gente que é prestador de serviço, e você não pode ficar para trás.